ou se no intervalo do primeiro para o segundo semestre, esses prédios todos foram aplastrados. Ou seja, simplesmente passaram uma máquina terraplenadora e não ficou nada. Fizeram tabula rasa do território. Eu fiquei chocado e surpreso com a ousadia da repressão, né? Então, no final de 69, ou melhor, em maio de 69, houve o assassinato do Padre Henrique. Eu estava lá, participei de todo o evento depois da sua morte, desde a missa na igreja do Espinheiro, acompanhei o cortejo todo a pé, até o cemitério da Várzea, onde ele foi enterrado. E me lembro de diversos fatos ocorridos, né? Bom, 69 foi um ano difícil. Eu ainda participei no primeiro semestre ainda de algumas passeatas de resistência. Passeatas que a gente fazia, era curioso, a gente fazia, o pessoal universitário comandava e nós, que éramos secundaristas, ainda acompanhávamos. As passeatas eram relâmpago, meio relâmpago. Se anunciava para o pessoal do movimento estudantil que era para se encontrar em tal local, tal hora. Vamos supor, 10 horas da manhã. Nós nos encontrávamos naquele local e rapidamente nos deslocávamos de volta para a Católica, porque eles sabíamos que entrando na Católica, eles não dispersaria, o pessoal dispersaria, eles não invadiriam, a repressão não invadiria a universidade. E assim fazíamos. Eu me lembro de uma passeata que foi feita assim, saímos da Boa Vista rapidinho, passeata, um grupo de umas 500 pessoas, até a Universidade Católica, e nos dispersávamos. Essa passeata durava 40 minutos no máximo, 30 minutos, tempo suficiente para que a repressão não tivesse como chegar e nos pegar. Pegar as lideranças estudantis, principais e tal. Então, essa é a minha experiência no movimento secundarista. Quando eu fiz o vestibular, eu fiz para Ciências Sociais, na Católica e na Federal. Eu fui aprovado nas duas. E aqui na Universidade Federal de Pernambuco, eu fui aprovado em primeiro lugar, né? E na Católica também. Eu fui aprovado. Então, havia naquela época um movimento chamado de defesa dos excedentes. Era uma figura que hoje não existe mais, mas era o seguinte: o curso de Ciências Sociais tinha, assim, isso havia em todos os cursos, mas vou citar um caso específico de Ciências Sociais. O curso de Ciências Sociais tinha 50 vagas. Passaram 70 e poucos alunos. Esses 20, além dos 50, eram considerados excedentes, não tinham direito à matrícula. E houve um movimento, então, uma movimentação para que todos fossem matriculados. De acordo com o diretor do centro, isso foi feito ou não. O diretor do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, na época Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, era o padre, Monsenhor Francisco Salles. E o vice-diretor era Geraldo Lafayette, que era professor daqui da casa, né? Todos dois eram professores da casa, o professor Geraldo Lafayette. Eles se entenderam e viram que poderiam absorver os excedentes. E nós criamos um movimento, pressionamos e terminamos obtendo a vitória. Os outros todos foram absorvidos, mais 20 e pouco e tal. Porque eles admitiram por quê? Porque eles sabiam que o índice de desistência era muito grande. Quando terminou o primeiro ano do curso, não tinha nem 50 alunos matriculados, frequentando mais. Porque o curso de Ciências Sociais era um curso de pouco prestígio, as pessoas passavam como segunda opção ou primeira, mas depois não viam futuro e abandonavam e partiam para outras iniciativas, entendeu? Para outros cursos. Então eles permitiram a matrícula de todos os 70, sabiam que o índice de desistência era grande, e assim foi. Pois bem, nesse movimento pelos inadimplência, eu conheci Eridan Moreira Magalhães. Eridan era uma cearense que tinha vindo, era da região era de Crateús, se eu não me engano, que era ligada à AP na época e que fazia movimento estudantil. E Eridan entrou. Eridan, eu acho que tinha sido aprovada, militava na defesa dos interesses dos excedentes. Me convidou para participar, inclusive, porque eu tinha sido o primeiro classificado, isso dava força ao movimento e tal. E Eridan começou a conversar conosco, e havia também aqui, já no curso, fazia o segundo ano, um colega também ligado à AP, que era chamado Marcelo Cavalcante. Marcelo
militante, ele era da área de influência da AP. Depois, nessa época, ele tornou-se militante. E eles passaram a se vir como uma espécie de elemento de contato nosso com a AP. E a AP repassava iniciativas para nós, bandeiras de luta, combate. E nós começamos a nos organizar para formar um núcleo aqui dentro da universidade, do curso de Ciências Sociais, do Instituto de Filosofia, para conquistar o diretório. O diretório acadêmico nessa época estava nas mãos de um grupo trotskista, comandado não, era um grupo trotskista, um grupo de alunos intelectualmente brilhantes, muito estudiosos, mas que tinham decidido por uma linha política de não mais atuar na área estudantil. Nessa época eles estavam se afastando da atuação na área estudantil. E era o presidente do diretório, se eu não me engano, era Gildo Massal Brandão, que é hoje professor da USP. E Gildo e os companheiros, nós chegamos a conversar com eles, e eles disseram, olha, nós não temos mais interesse em atuar no movimento estudantil, porque a nossa linha política agora, eles eram de uma organização trotskista que tinha optado por atuar junto ao operariado. E nós vamos nos deslocar pelo país para fazer esse tipo de trabalho. Daqui eles saíram, foram para São Paulo e tal, não sei se chegaram a eles a militar no movimento operário e tal. Sei que Gildo seguiu posteriormente na carreira acadêmica e outros do grupo dele também seguiram. Era um Rogério, que eu não sei que fim levou. Eu sei que até algum tempo atrás ele parece que era professor universitário, alguma coisa assim. Tinha também Fabiano, que também eu não sei o que faz hoje. E tinha um outro que eu não lembro agora mais. Então nós montamos uma chapa para disputar a eleição do diretório. Eu acho que a eleição foi no segundo semestre, eu acho que era agosto de 70, na qual eu era candidato a tesoureiro. E o candidato a presidente era Marcelo Cavalcante. E o candidato a secretário-geral era Adriano Silva de Araújo. Então nós montamos a chapa. Maria do Socorro Magalhães, Nina, irmã de Eridan, era candidata, se não me engano, a segunda secretária, primeiro secretário, uma coisa assim. E nós fizemos uma discussão com alunos dos cursos de graduação do nosso Instituto de Filosofia. O Instituto, na época, absorvia, além de Ciências Sociais, Filosofia, História, e não me lembro mais se... Filosofia e História. Depois ele cresceu, mas nessa época só eram esses três cursos. Nós fizemos uma discussão e conseguimos aglutinar mais pessoas progressistas que se alinhavam contra o regime e tal, e que tinham diferentes níveis de preocupação política. Alguns eram militantes na ativa contra o regime, outros eram pessoas que simpatizavam com a luta, mas não eram militantes. Nessa época, quem nos visitava regularmente como representante da UNE era Humberto Câmara Neto. Humberto Câmara nos apoiou nisso. Humberto era uma figura que merece ser comentada. Humberto era um sujeito inteligentíssimo. Ele, inclusive, tinha sido campeão de xadrez universitário. Ele vinha, e sempre que ele nos visitava aqui, ele acompanhava o nosso trabalho. Ele dizia-se representante da UNE, a UNE na ilegalidade. E ele jogava xadrez com o pessoal de matemática, com colegas, estudantes de matemática que hoje até são professores. E me lembro de dois irmãos que tinham estudado matemática, pelo menos um deles é professor hoje aqui. E ele jogava muito xadrez. Então Humberto era um sujeito brilhante, lia muito, era um intelectual. Mas Humberto tinha um defeito, que para a época era um defeito que terminou sendo muito grave para ele. Ele levou ao seu desaparecimento, seu assassinato pela repressão. Humberto era muito sectário. Então Humberto vinha discutir conosco e criou, de certo momento, eu acho que por conta própria, não era orientação da AP, ele começou a dizer que nós tínhamos que nos preparar para a luta armada e tal, para enfrentar o regime e tal. Isso espantou uma parte do pessoal que estava no diretório. E estreitou a nossa base de trabalho, não a base de apoio. Nós continuávamos tendo apoio da maioria dos estudantes. Nós tínhamos um prestígio muito grande, mas estreitou um pouco nossa base.
Quando a repressão começou a acompanhar mais aqui as atividades nossas, ele teve que se evadir, porque ele estava sendo perseguido pelas próprias atividades da ação popular e pelo que a repressão podia perceber da atividade dele. Ele tinha sido Aí preso em Biúna, né? ele tinha sido preso em Itaguané. Fechado. Isso. Aí ele sumiu daqui. Nós continuávamos fazendo discussão e nós procurávamos nos inserir mais no seio do estudantado. Nós fazíamos semanas de debates, nós fazíamos festas no diretório e contávamos com recursos. Eu me lembro de uma festa que a gente fez, que um São João, com o apoio de uma indústria de bebidas, cujo proprietário era estudante aqui do nosso curso, né? E o proprietário disse, não, eu dou a bebida para vocês fazem propaganda da bebida e tal. Ele era dono de uma fabriqueta de aguardente no Vitória de Santo Antão. Uma fábrica pequena, não sobreviveu muito tempo. E nós fizemos, ele deu a aguardente de graça, nós fizemos batida, vendemos e tal. Com esse recurso, nós procurávamos desenvolver as atividades diretórias, porque a universidade nos repassava recursos. Nós prestávamos conta regularmente, tudo, mas eram poucos. Material do escritório, de expediente e tal. A gente às vezes queria fazer uma compra de uma biblioteca, nós fizemos uma biblioteca do diretório para que os alunos consultassem e tal. E nós precisávamos de dinheiro e fizemos esses eventos para captar, vendíamos as coisas e tal. E conseguimos arrecadar dinheiro para nossas atividades. Depois começamos a participar de eventos, de encontros de estudantes nacionais e esse dinheiro arrecadado era importante. E nós fazíamos semanas de debate, por exemplo, semanas de discussão, palestras de professores, cobrávamos uma inscrição simbólica, quase R$10, hoje seria um valor muito pequeno. E depois dávamos um certificado às pessoas e com aquilo nós comprávamos passagens de ônibus para viajar e tal. Bom, em 1970 nós não tivemos nenhuma, e até o segundo semestre de 71 nós não tínhamos contatos nacionais. Em 71 houve a nova eleição. Sim, um parêntese aqui, a primeira eleição nossa, aqui em 1970, a minha primeira eleição universitária, nesse dia da eleição, era em agosto, coincidia a eleição de alguns diretórios daqui da Universidade Federal de Pernambuco. Nesse dia houve a eleição do diretório de medicina também, eu acho que de engenharia também, e mais de alguns. Farmácia, alguma coisa assim. Por conta disso, as tropas do Exército entraram e a Polícia Civil e Militar entrou no campo da Universidade Federal de Pernambuco. É um episódio que precisa ser lembrado. Os caminhões do Exército circulavam pelo espaço universitário, por essas ruas daqui da universidade, cheio de soldados, com armas de fuzil na mão, entendeu? Com baioneta na ponta do fuzil. Não eram só de cacetete, não, de fuzil na mão com baioneta. Um mecanismo de intimidação e terror, porque eu até na época eu pensei comigo mesmo nesse dia. Eu não pensei, nunca imaginei que eu fosse tão perigoso. Nós não éramos tão perigosos a ponto de você ter necessidade, de um regime ter a necessidade de colocar tropas com fuzil na mão e baioneta aqui dentro da universidade. No térreo aqui desse prédio do Centro de Filosofia e Ciências Humanas hoje, na época edifício dos Institutos Básicos, no térreo, na frente do elevador de alunos, naquela extremidade norte, ficou estacionado, na época não havia muro de proteção, era aberto. Os pilotis ficavam abertos, você não tinha muro de isolamento nem grade. Ficou estacionado ali, embaixo dos pilotis, na frente do elevador, ficou estacionado um carro de polícia civil, uma viatura de polícia civil. E a polícia civil ocupou outros espaços e o exército circulando aqui no estacionamento. A convite do então pró-reitor de assuntos acadêmicos, do senhor Armando Samico. Na época, dentro da universidade era obrigatório haver uma sessão dedicada, e era dentro da Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos, essa sessão dedicada à espionagem e à repressão no espaço universitário. Então, nós nos elegemos, nós vencemos a eleição com chapa única em 1970. Os trotskistas não disputaram, estavam se afastando da atividade estudantil,
e seguiram o seu rumo.